Olá pessoal, estamos aqui, eu, Beatriz, Adna, Ícaro e Bianca, para fazer uma entrevista com a Ana Paula, que vai falar um pouquinho como está sendo a experiência dela no estágio na clínica. Olá, eu me chamo Ana Paula, sou acadêmica do 9º semestre de Psicologia, aqui mesmo na Facite. Então vamos começar com as primeiras perguntas. Como foi a preparação para o estágio? Como você se preparou? Bom, estou passando agora pelo último nível de estágio. Então, o primeiro foi o básico e confesso que foi o mais difícil, né? O primeiro estágio, o básico, eu escolhi a área social. Então, ele me deu um pouquinho mais de trabalho para poder estudar, para poder conhecer o campo. E quais as ferramentas que eu utilizei? Eu busquei assistir a documentários, a ler bastante, né, sobre a área social. Então, a forma de buscar, para além do conteúdo acadêmico, foi que me deu um pouquinho mais de segurança, né? Mas, assim, o primeiro contato, principalmente por ser a primeira a conseguir um estágio em Santana, né? Que não era um campo aberto para ninguém até então. Outras pessoas já tinham tentado e tinham recebido um não. Então, eu tava ali sozinha, um pouco isolada, e aquilo me despertou muito medo, muito traumas. Eu não queria saber mais daquela área. Aí, depois que uma colega chegou, aí tudo mudou. Né? Hoje eu me identifiquei tanto com a social que o fato de eu querer atender o público infantil veio de lá. Veio da necessidade de querer ajudar crianças com algumas condições, né? Ou com alguns problemas assim, na sua construção. Aí já entra também a segunda pergunta, né, que é se você sentiu segurança no começo, né, como foi o início? Bastante, medo. bastante. No básico eu senti bastante insegurança. Aí veio o A1, né, que foi o estágio hospitalar, que aí foi a experiência em Canápolis. Nossa, gente, eu espero que um dia vocês tenham essa experiência. Foi riquíssima. Em Canápolis tinha uma demanda muito grande, né? E lá a gente praticamente clinicava. Por mais que eram só 5 sessões para cada um, mas a gente fazia esse processo de psicoterapia mesmo. E aí veio o outro medo. Como é que eu vou dar conta dessa quantidade de conteúdo, dessa quantidade de material que eu tinha que estudar, né? Mas foi muito aprendizado, foi muito rico. E o terceiro já foi mais fácil, porque eu já tinha uma bagagem teórica do primeiro. Então eu já sabia como funcionava esse processo de psicoterapia, né? Eu já estava ali com uma certa experiência, né? Bom, a gente vai para a terceira pergunta. Qual foi a maior dificuldade, assim, para começar o estágio na clínica, quando começou? Então, né? Pacientes. Gente do céu. Quase não tem paciente aqui. E eu vim de Canápolis, né? Canápolis, a gente tinha que parar de pegar pacientes, porque a demanda era muito grande. A gente não dava conta. Eu chegava na supervisão com 8 pacientes e com mais ainda querendo. E quando chega aqui, um paciente é uma dificuldade. Mas assim, né, tem a parte de relatórios, de testes que a gente não fazia lá, que hoje a gente aplica, claro, né, com uma supervisão, com orientação. E assim, a parte burocrática, né, que demanda muito da clínica, que não tem nos outros estágios. A clínica você tem uma responsabilidade maior, né, que nos outros. Não que não falte a responsabilidade, também tem, mas a clínica pesa um pouquinho mais. Você tem que ser mais competente, digamos assim, na clínica. Espera-se isso de você. Isso. Próxima pergunta é: por que escolheu a terapia cognitivo-comportamental como abordagem e por que se identificou com ela? Como foi isso? Então, né? Até então eu era apaixonada pela análise do comportamento. Nossa, sou apaixonada ainda, né? Por Skinner e seus conceitos. Porém, quando eu fui para o estágio em Canápolis, a minha supervisora, ela era da TCC. E ela não me supervisionava se não fosse na TCC. Aí, eu mesmo assim insistia, né? Eu queria como queria
colocar a minha vontade aí. Um certo dia, a gente dialogando sobre um caso, ela me fez uma pergunta: qual tinha sido o primeiro pensamento que esse paciente teve antes do comportamento? E aí, eu sabia, né, a resposta dentro da análise, né, e sabia a resposta dentro da TCC. Porém, eu senti medo de respondê-la na análise do comportamento e na TCC foi tranquilo. Eu me senti muito segura para responder. E aí eu percebi que eu estava muito dentro da TCC, eu já estava estudando demais a TCC. E fora que eu fiquei, né, deslumbrada com a quantidade de materiais, quantidade de recursos que tem. E foi mais um motivo de escolher a terapia infantil, de escolher trabalhar com crianças. Porque o recurso infantil, eu fico mais encantada do que as crianças, gente. É muito bom, é muito gostoso trabalhar com o público infantil, com os recursos infantis que a TCC disponibiliza. Então, como está sendo a prática clínica com base na abordagem escolhida? Maravilhosa, né? A experiência com a TCC, ela é muito grande, porque além de eu conseguir trabalhar na clínica, eu ainda consigo com o meu estágio voluntário na educacional, né? Porque a TCC, ela oferece uma resposta muito rápida, principalmente do público infantil, né? Que é o que eu tô mais focada agora, o que eu atendo mais, principalmente na educação. E assim, a TCC, ela acaba em todos os lugares, todos que vocês conseguirem imaginar, desde uma dinâmica de grupo, a associação livre, como diria a psicanálise, né, que a gente entra com um questionamento socrático, você consegue ali a TCC te dá uma resposta, uma devolutiva muito boa, muito rápida. Enfim, eu só tenho maravilhas pra falar da TCC. Você daria algum conselho para quem ainda não escolheu a abordagem, né, para seguir? Olha, gente, acolha toda a abordagem como se fosse aquela que você quer pra vida, né? Porque a gente só vai descobrir se a gente se identifica ou não com aquela abordagem se você conhecer. Então, se permita conhecer a abordagem, convide um amigo para fazer uma encenação de sessão, para que vocês tenham certeza, é aquilo mesmo que eu quero, né? É nessa linha que eu quero seguir, essa que vai ser mais viável para eu trabalhar, no campo, né, que vocês provavelmente vão escolher, nesse campo, essa abordagem cabe? Porque tem abordagem que não cabe em alguns campos. Então, tentem pensar assim, mas acolha toda abordagem. Pegue pra si, estude toda abordagem. Como se dá o atendimento e como ele acontece? Então, independente da abordagem, né? Todo atendimento começa com anamnésia, estabelecimento de rapport e acolhimento, né? Independente da abordagem que você vai seguir. Na TCC, as sessões elas são estruturadas, né? No primeiro momento, você vai fazer ali o acolhimento, verificação de humor e uma ponte entre a última sessão, né? Aí vai entrar o questionamento socrático, entre outras coisas, que vai chegar na terceira etapa, né, da sessão, que vai ser o feedback, o resumo, entre outras coisas. O que mudou na sua atuação nos primeiros atendimentos para os atendimentos de hoje? Então, devido à minha vontade, né, de trabalhar com a psicologia infantil, eu acho que eu me tornei mais, digamos assim, dócil, né? Eu acabo pedindo para um adulto durante a sessão fazer um desenho. Acabo começando uma historinha com o adulto para explicar alguma coisa. Então, assim, eu acho que hoje o meu atendimento ele tá mais infantilizado. Que no início não era, né? Era uma coisa ali mais pro lado também da psicanálise, porque a nossa construção, ela é mais psicanalítica. Como foi os primeiros casos que você teve contato? Teve algum que você sentiu dificuldade? Ah, sim. Meu primeiro caso já foi uma bomba, assim, sabe? Eu peguei um paciente com bastante... Ele estava passando por um processo de saúde, né? De uma doença. E aí,
ele estava correndo risco de vida. Então esse foi o meu primeiro paciente. E atualmente eu tive uma criança também, né, vítima de algumas questões, que realmente esses 2 casos, ele me mostrou a minha condição de humana, de sentir. Por mais que eu estava preparada, por mais que eu me sentia preparada, eu ainda senti muito nesses casos. Eu percebi que eles me desconstruíram, né? Eu não consegui não absorvê-los. Bem, ocorreu de você precisar encaminhar algum paciente seu? Não no sentido da terapia em si, né? Durante o processo psicoterápico, não. Mas, assim, em casos de precisar de um psiquiatra, né? Aí encaminhava para o profissional. Ou, às vezes, se terminava a sessão, eu também fazia um encaminhamento. Outra vez também aconteceu do paciente precisar de um teste, né? E na época do estágio em Canápolis, eu não poderia aplicar teste. Então, eu encaminhei para uma psicóloga que poderia fazer esse atendimento com ele. Como o TCC compreende a personalidade? Então, né? A personalidade para a TCC vai ter a ver com as suas crenças, né? Conforme aquele indivíduo foi crescendo, o que desenvolveu a sua crença central, né? Isso vai denominar certos comportamentos nele. Por exemplo, um sujeito que ele acredita ser incapaz, né? Então ele tende a ser um perfeccionista, tende a ter uma personalidade rígida, né? Esse exemplo, inclusive, eu vi no Instagram de Diego Falco. Vale a pena seguir para quem quer fazer TCC. E aí, né, nos dias atuais, a gente tem um conceito muito estudado e muito utilizado pela TCC, que é The Big Five, que são os 5 fatores, né, os 5 grandes fatores da personalidade. Esses fatores vão mudar de nacionalidade, né? Cada país vai ter o seu, cada país que acolhe a TCC, que utiliza dos recursos da TCC. E aí, no Brasil nós teremos extroversão, né? Socialização, realização, neuroticismo e abertura, né? É muito utilizado também nas empresas, para quando você quer uma determinada personalidade para determinado cargo, você precisa fazer um teste, né? Digamos assim, um teste mais utilizado pelas empresas, lógico, aplicado por um profissional, né? É o BFP, que é a bateria fatorial de personalidade, né? Aí vai ver quem é mais apto, se a pessoa é apta ou não para aquela determinada função. Gente, é isso. Nossa conversa aqui, uma conversa maravilhosa com a Ana Paula. Queria agradecer por nos dar essa oportunidade, viu, Ana Paula? Muito obrigado mesmo. Você tem algumas considerações finais a fazer? Nossa, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei realmente muito honrada em receber esse convite. E eu espero que vocês abracem a TCC, né? Que escolham a TCC e que se aprofunde mesmo nela, em coisas que ficaram abertas aí, né? Vocês podem estar procurando depois. Tô aberta para responder qualquer coisa.